Boa noite a Ah, todos, aos que estão nos assistindo ao vivo e todo mundo que vai assistir a gente depois. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer tê-los aqui com a gente. Primeiro, eu queria agradecer a Natália Carr por ter aceitado o convite e dividir um pouco do seu grande conhecimento e experiência com a gente hoje. E me apresentando rapidamente, meu nome é Olavo, sou engenheiro agrônomo, formei no Centro Universitário UNA de Bom Despacho e sou consultor técnico comercial aqui da Verde. O tema do nosso encontro com gigantes hoje é agricultura regenerativa, a chave para uma produção mais sustentável. E o nosso grande convidado de hoje para falar sobre esse tema é a mestre Natália Carr. A Natália é doutoranda em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, pelo SENA da USP, e mestre em Nutrição de Plantas pelo Instituto Agronômico de Campinas. Além disso, ela é cofundadora do Conhecimento Agro, empresa que se propõe a oferecer o conteúdo necessário para que os cafeicultores obtenham a máxima eficiência da planta. A Natália ainda trabalha no setor cafeeiro e coordena comitês técnicos para criar estratégias para alcançar uma cafeicultura sustentável, competitiva e integrada. Também desenvolve projetos e cartilhas de acordo com a demanda do setor. Além do mestrado e doutorado em curso, Natália Carr é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Londrina e é especialista em Gestão Empresarial pelo MBA da Exalc na USP. Agora eu vou passar a palavra para a senhora Natália. Espero que ela possa fazer uma grande apresentação para nós aí. Seja bem-vinda, Natália, e agora é contigo. Oi, pessoal, boa noite. Nossa, depois dessa apresentação toda, até, né? A expectativa vai lá em cima do pessoal. Mas eu agradeço muito a oportunidade, né? O contato da Bruna lá com a gente, comigo e com a Luísa no Conhecimento Agro, para vir falar um pouco sobre agricultura regenerativa. É um assunto bem extenso, assim, mas eu trouxe uma visão geral para vocês do que ela é. E no final eu falo algumas coisas assim mais práticas, né, mais aplicadas também. Mas como o Olavo falou, a gente fica aberto a perguntas. Eu também vou deixar o meu e-mail no final. Então, qualquer coisa podem entrar em contato e a gente conversa mais sobre o assunto. Bom, então eu vou começar dando uma visão bem geral sobre a agricultura regenerativa. Então, vou dar essa visão geral, assim, por que de repente a gente começou a ficar falando. Não, é esse mesmo, isso. Por que de repente a gente começou a falar um monte sobre agricultura regenerativa, né? Até pouco tempo a gente ficava falando muito sobre sustentabilidade, sobre a produção, uma produção sustentável, ainda tinha aqueles dois mundos, né? Então, era a produção convencional ou a produção orgânica. Existiam esses dois, é claro que a gente sabe que tem outros, né? Por exemplo, a biodinâmica, a agricultura natural, enfim, mas daí são nichos menores, assim, a gente acaba focando mais na agricultura orgânica e convencional. Aí, o Robert, lá em 1980, foi a primeira pessoa a falar sobre agricultura regenerativa, ele que criou mesmo esse termo. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre ele, sobre o que estava, né, acontecendo no momento, eu vou trazer um breve histórico assim sobre o que aconteceu que levou ele a falar, não, eu vou criar um novo termo, sustentabilidade não é o suficiente. Só um adendo aqui, a gente acha que é novo, né? Que as pessoas estão falando agora sobre agricultura regenerativa, que é isso, mas isso já existe, né? Desde 1980, já faz um tempinho. Lá em 1859, isso é uma frase do Robert mesmo, ele comenta que Abraham Lincoln foi a primeira pessoa que a gente tem um relato, assim, que linkou a palavra sustentabilidade com agricultura. Então, ele falou sobre ter mais sustentabilidade na agricultura lá em 1859, porque foi um começo onde ele estava percebendo que os agricultores eles eram, óbvio, né, na época eram grandes fazendeiros, e ele comentou, olha, a gente precisa ter mais sustentabilidade na agricultura lá naquela época. Provavelmente o que ele estava pensando, né, era nessa questão de durabilidade, que às vezes a gente acaba esquecendo, mas sustentabilidade
é um produto, é algo que seja durável, né? Então a gente às vezes acaba esquecendo de relacionar isso, mas sustentabilidade é algo que vem a ser durável. Então, uma lavoura que ela vai perdurar por muito tempo, que ela não vai se exaurir muito rápido, né? Não vai, você vai lá, igual fazia também antigamente, usava uma lavoura, uma área, e aí depois acabava abandonando ela, porque ela já não produzia mais e ia para outra área. Então, ele estava falando nesse sentido. E aí começou lá, eu coloquei aqui da Revolução Verde, porque em 60, 70, a gente teve essa Revolução Verde. A origem dela, o porquê aconteceu, foi principalmente por conta após a Segunda Guerra Mundial, né, durante ali, eles notaram, né, que óbvio, a gente teve um grande problema com segurança alimentar, muitas pessoas morreram de fome, então é a questão que eu coloquei em grande escala, mas também muitas pessoas tiveram acesso a alimentos já estragados e acabaram morrendo por isso também. Então, foi um dos motivos, né, do surgimento, da volta da pesquisa, para você ter produtos com maior tempo de prateleira, produtos, né, para que a gente pudesse ter uma agricultura com maior escala e não só aquela mais de subsistencial, assim. Aí que teve esse boom, essa mudança, e aí por isso, provavelmente, que ali em 1980, o Robert falou, não, a gente precisa criar um novo termo, porque ele entendia que o termo sustentabilidade, agricultura sustentável, era um tema acabava sendo até político, assim, sabe? Então, você usava esse termo para falar alguma coisa, mas a população mesmo, o agricultor e a população em geral não entendia o que era. Falava, ok, mas assim, na prática não conseguia entender muito bem. E aí ele, depois de 30 anos de pesquisa, falou, vou criar este termo, que este termo é um meio termo. Ele está entre a agricultura convencional, que a gente conhece, e a agricultura orgânica. A agricultura convencional, todos aqui sabem, ela acabava ficando um pouco meio que não posso dizer sem fiscalização, assim, mas ela era tudo meio que pode na agricultura convencional. Então, pode deixar o solo exposto, pode aplicar, às vezes, de uma maneira irracional, que eu sei que não é o certo, mas acaba acontecendo. E a agricultura orgânica já é aquela chata, assim, é difícil de fazer, as pessoas falam, não, em larga escala não dá, não tem como, tem que ser um pequeno produtor, enfim, aí ficava aquela coisa assim meio difícil de atingir, e aí esse foi um dos motivos que o Robert falou, vou criar um novo termo. E vou fazer então, vamos falar sobre agricultura regenerativa. Então isso lá em 1980, muito provavelmente ela voltou agora com tudo por conta de exigências do mercado mesmo. Gente, eu estou dando uma visão bem geral, assim, nada muito agronômico, mas eu acho que é importante a gente entender de onde veio, porque, né, por que surgiu isso, por que a gente está falando sobre isso, e ver que não é um bicho de sete cabeças e que já é muita coisa que a gente faz por aí. O produtor usa muitas práticas que são conservacionistas, que são da agricultura regenerativa, e muitas vezes nem sabe. Então, por isso que eu dei esse breve histórico. Aí eu coloquei esse dado aí, esse infográfico da CropLife, da agricultura moderna, né? Que daí ela se encaixa assim na agricultura regenerativa, no melhoramento genético de plantas, ou seja, a utilização de variedades que são resistentes, né? Um exemplo. Isso é ótimo. A gente acaba reduzindo a aplicação de pesticidas, a gente acaba reduzindo o estresse mesmo da planta, porque se você tem que aplicar um pesticida, porque ela pode sofrer um ataque de alguma praga, por exemplo. Então, ela sofrendo aquele ataque, ela vai passar por um estresse, ela vai reduzir produção, reduzir qualidade, enfim. Então, é super interessante, às vezes é uma coisa que acaba passando despercebido quando a gente vai implantar uma lavoura, principalmente no café, que, como o Olavo disse, é algo que eu tenho mais experiência, assim, na cafeicultura. Então, às vezes, acaba aquela coisa, tem tal muda no viveiro, meu vizinho planta aquela tal variedade, e aí a gente acaba esquecendo de observar o nosso solo e falar, tá, mas aqui eu tenho um problema com nematóide. Então, o ideal é eu procurar uma variedade que seja resistente, tolerante, ou eu tenho algum problema com um bicho mineiro. Enfim, existe uma porção de variedades muito interessantes e é algo que às vezes a gente tem que relembrar, principalmente na cafeicultura, assim, nas culturas anuais, acho que isso já é mais ligado, mais avançado, assim. Enfim, práticas adequadas de irrigação.
Eu quero citar só, às vezes a gente, eu sou do Paraná e agora eu estou aqui no Cerrado, né? Então lá a gente não vê pivô. E eu sempre ouvi falar muito dos pivôs, assim, que eles acabam gastando mais água. Realmente, tem muitas pesquisas mostrando isso, que eles gastam mais água, que eles não são tão eficientes igual o gotejo, por exemplo. Mas aí aqui, conhecendo o Cerrado, conhecendo um pessoal aqui, um grupo de agricultores em especial, eu vi que eles têm toda uma tecnologia para a utilização desse pivô. Então, eles fazem um monitoramento, e aqui o período de seca é bem severo, então, no período de seca, é muito regulado como que eles vão utilizar esse pivô. Então, eles observam por satélite mesmo, se alguém ligou fora da hora, ou se alguém irrigou mais do que ele podia naquele momento. Então, o que eu quero dizer com isso a agricultura moderna, a agricultura regenerativa, sustentabilidade é uma agricultura responsável. É onde o produtor, ele, né, o produtor, o técnico também, o pesquisador, ele pensa no que ele está fazendo realmente. Ele não só aplica aquela água, né, faz a irrigação ou aplica algum produto de forma irracional. Parece bobo, eu sei, parece que é algo óbvio, mas às vezes no dia a dia ali acaba passando despercebido. Enfim, tem essas outras coisas, rotação, insumos, maquinário, manejo integrado, mas acho que esses três aqui, né, que eu acabei falando das ferramentas digitais, são suficientes para eu explicar que, assim, o interessante da agricultura regenerativa, do orgânico também, enfim, da agricultura hoje, que eu até escutei essa semana que eu achei muito inteligente, que é uma agricultura inteligente. Achei muito interessante, é a agricultura inteligente, que é o quê? É você utilizar todas as ferramentas, as pesquisas, toda a tecnologia que a gente tem a seu favor, porque um problema, assim, e foi algo que o Robert comentou também, é que às vezes a gente era muito fechado, sabe? Muito radical. Ou você é orgânico ou você é convencional. Não tinha esse meio termo. E aí a agricultura regenerativa veio para isso, para ser um meio termo. Não, eu posso utilizar toda a tecnologia que a Revolução Verde me trouxe, e eu posso também utilizar ela exatamente para poder observar qual bioinsumo, qual fertilizante eu vou conseguir utilizar na minha lavoura, por exemplo. Aí eu entro nos três pilares, então, da sustentabilidade, que é outra coisa que às vezes a gente acaba esquecendo também. Por quê? Quando a gente falava de sustentabilidade, isso até na graduação, uns 10 anos atrás, por exemplo, a gente pensava, sustentabilidade, a gente já ligava diretamente com o ambiental. Então sustentabilidade, né, um produto, uma lavoura sustentável, é aquela lavoura que ela tem o solo coberto, que ela segue as práticas conservacionistas. Mas não, a agricultura regenerativa, né, e essa agricultura do momento, assim, ela está muito mais antenada para os três pilares da sustentabilidade, que os três pilares da sustentabilidade são o econômico, o social e o ambiental. Então, ambiental é só um deles, e a gente acabava que focava só no ambiental. Até que chegou um momento que falou, não dá. O produtor precisa ter um retorno financeiro, não tem como ele focar simplesmente ali no ambiental sem se preocupar se ele vai ter, se é economicamente viável. Porque às vezes ficava uma coisa muito assim, para você ser sustentável, você precisa fazer esse checklist aqui, e aí acabava que, gente, é um passo de cada vez, né? Não tem como fazer tudo de uma vez se não for economicamente viável. Então, começou a olhar para o econômico, e no café, a gente começou a perceber muito que começou a ser ouvido a questão do preço pago ao produtor, que sempre foi falado isso, e o consumidor, né, os países consumidores, a indústria, acabava ditando realmente quanto seria repassado para o produtor. É diferente de algumas questões que, quando a gente tem enfim, você está vendendo um produto industrializado, um carro, alguma coisa assim, se teve um aumento no custo de algum produto ali dentro, aquele carro vai ter um aumento de preço, né, porque teve um reajuste. Aí, já na agricultura, não é bem assim, no produtor que define qual que é o preço, né?
numa commodity, principalmente. Por isso que a gente tem que tentar agregar valor. Mas, assim, não é o produtor que fala, olha, o meu preço aqui de fertilizante, enfim, o meu custo aumentou. Eu preciso que aumente o meu preço. Tem uma política de preço mínimo aí que a gente segue, mas muitas vezes ela não condiz com a realidade ou não é o suficiente. Enfim. Aí entra essa parte, então, do salário justo, e o salário justo aqui eu coloco que é para o trabalhador rural, mas ele é também para o produtor, porque muitas vezes o produtor acaba esquecendo, né, de inserir essa questão do salário dele mesmo. Então, essa parte de gestão da fazenda é muito importante também. E isso entra no econômico. E aí a sucessão familiar, porque se o filho que está ali, né, o filho, a filha que está ali na propriedade, vê que o pai não ganha bem, que ele não consegue se manter, não consegue mandar ele às vezes para uma faculdade, o filho não consegue, né, ter uma tranquilidade, uma renda digna realmente, ele não vai querer ficar no campo. Então, esse cuidado com o econômico veio para isso também. Além de incentivar os jovens a ficarem no campo, é você dar realmente condições para ele querer ficar no campo. Aí o social é a humanização. Então, é lembrar que o filho do trabalhador rural, o filho do produtor, ele precisa ter acesso à escola, ele precisa ter acesso, né, o produtor também à conectividade, que é a internet. Hoje em dia a gente precisa disso, não tem mais como viver sem. Para ensino, para estudo, enfim, o social abraçou todas essas causas e principalmente, aí eu coloquei a NR31, que é uma norma regulamentadora que ela vai falar como que deve ser na propriedade ali. Então, ele tem que ter um alojamento adequado para o safrista, por exemplo, ele tem que ter água potável onde o trabalhador rural estiver passando o dia, enfim, uma porção de coisas que a nossa legislação é muito rígida em relação a isso. Então, essas práticas sustentáveis, isso aí é básico, você tem que seguir essas questões desses 3 pilares. E aí entra na ambiental, que são as boas práticas agrícolas, que a gente vai falar um pouco mais para frente, a preocupação com a paisagem, né? Então, não é mais aquela coisa de olhar só para a lavoura, olhar para o seu pé de café, para o seu milho e falar aqui que tem que ser sustentável. Não, essa questão da paisagem que as pessoas falam tanto é isso, é você chegar na lavoura e olhar de fato a paisagem, o que que você está vendo ali que precisa melhorar, o que que não está de acordo, enfim. Aí tem essa outra questão aqui do carbono neutro ou negativo que eu coloquei, que é algo que também está muito em alta, as pessoas estão comentando muito, e no caso saiu recente 2 pesquisas com, né, mais diretas, assim, porque tem várias pesquisas com isso também, sobre a retenção de carbono. Então, eles fizeram lá um estudo e avaliaram que o cafeeiro, né, que lavoura de café, ela consegue não só ela não é carbono zero, ela é carbono negativo, ou seja, ela estoca carbono. Eu sei que já tem alguns estudos assim na carne também, se eu não me engano, na soja, enfim, mas eu trouxe isso mais para falar o quanto o consumidor está antenado nesses 3 pilares, né? O consumidor, o comprador está antenado nesses 3 pilares, e o quanto essas práticas conservacionistas, essa agricultura regenerativa, vem responder e fechar de fato esses 3 pilares. Agora no próximo. Aí aqui é exatamente isso que eu falei agora do consumidor, ele tá cada vez mais ligado, antenado, e isso não significa que você tem que se adequar àquele consumidor que exige tal e tal prática, mas que você tem que o seu produto para você saber qual vai ser o tipo de comprador, qual que é o seu comprador, enfim. Então, eu só coloquei aqui que o consumidor ele está antenado de fato nessa parte do social e do ambiental. Principalmente essa geração nova, eles estão muito de olho nisso e que antes às vezes, não, mas se a qualidade do produto tá bom, era o suficiente. Hoje não, ele tem que ver além da qualidade, de onde esse produto está vindo, ele é produzido de forma responsável, como estão os trabalhadores lá na área, enfim. Aí eu coloco um passo de cada vez, porque às vezes a gente olha tudo que é isso, todo o checklist ali que eu preciso fazer, e aí dá aquele desespero de pensar, meu Deus, como que eu vou
fazer tudo isso, de repente, aqui na minha propriedade, ou eu sendo técnica, como eu vou chegar e dar uma consultoria na lavoura de alguém e falar, não, tá tudo errado, a gente tem que arrumar várias coisas aqui. Então, vamos lá, um passo de cada vez. Então, o primeiro passo é olhar a questão do Código Florestal. Em áreas de floresta, né, que é o bioma amazônico, 80% da área da sua lavoura tem que estar coberta com mata nativa. Ok. Cerrado é 35% e as demais áreas é 20%. Aí a APP, a reserva legal, isso aí está na lei, enfim, todo mundo tem que cumprir. Uma dica é, olha lá o seu CAR, se você está de acordo, enfim, esse é o primeiro passo. Uma coisa bem legal também é, se você puder, coloca lá o CAR no Google Earth, pede ajuda para alguém, enfim, dá uma olhada na propriedade, aí você tem essa visão da paisagem de uma maneira diferente, que às vezes te ajuda a observar onde que você tem que fazer essa melhoria. Então, é esse olhar macro, né? Então, as melhorias. Como que está lá na sua lavoura? Depois dessa parte do Código Florestal, como que está na lavoura? Tem pasto degradado na tua área? Tem solo exposto ainda? Tua cultura é anual? Você faz plantio direto? É perene? As entrelinhas estão cobertas? Como que é? Você tem práticas conservacionistas, né? Você faz lá o terraço, todas aquelas práticas, e as condições adequadas de trabalho, né? Não esquecendo do social, enfim. Então, são muitas coisas, mas a gente pode e deve dando um passo de cada vez. Então, entrando agora nas boas práticas agrícolas, eu trouxe para vocês algumas coisinhas aqui que a gente tem que se atentar. Passa. Isso. Aí, essa daí são a tal das práticas conservacionistas, assim, mais básicas. Às vezes a gente, pelo menos eu na graduação, eu lembro muito da questão do terraço, eu lembro que a gente fazia o terraço, faz o bigodinho, faz ali a barraginha, né, que são as caixas de contenção de água e tudo mais, mas quando você vai na lavoura, às vezes você acaba vendo ali às vezes um plantio em curva de nível, um terraço, mas caixa d'água, às vezes, dependendo da região, você já não vê tanta, enfim, às vezes a gente acaba esquecendo que às vezes você não está vendo a erosão, mas você está perdendo solo. E você perdendo solo, você deixa de infiltrar a água, então esses períodos que a gente está tendo de seca e tudo mais, você está só se prejudicando, perdendo dinheiro no bolso mesmo. Você perde o produto que você colocou, porque erosão é você ter perda de solo ali. Escorreu aquele solo, escorreu o produto que você colocou ali. Então, não faz sentido. Então, essas práticas ali, se a gente for pensar na implantação de uma área, você já tem que pensar ela, a primeira coisa que você vai pensar, vou fazer terraço, vou fazer barraginha, faz os cálculos, veja o que você precisa fazer ali naquela área. Cada área cabe alguma coisa. E o corredor ecológico? Corredor ecológico, eu vou falar dele agora, isso. Essa foto que eu trouxe é de um café agroflorestal, mas eu achei ela bem interessante, tem várias plantas e dá para linkar também. O corredor ecológico é mais ou menos o que estava na outra foto também. A cada talhão, né, e você vê o quão é viável você colocar esses corredores, né, quantos. Você vai colocar ali uma porção de árvores, e aí, preferencialmente diferentes estratos, né? Que o extrato que o pessoal fala são alturas diferentes, basicamente. Então, você tem que ter um tanto de planta que fica mais rente ao solo, tem que ter um tanto de planta mais alto. Enfim, esse corredor ecológico, ele é muito bom porque ele atrai inimigos naturais, ele ajuda a estocar carbono, ele vai manter, né, ter um abrigo para esses inimigos naturais. Ele vai ajudar como um quebra-vento, então impede, né, reduz a entrada de pragas, doenças, ele ajuda a manter um microclima ali, enfim, só benefícios. E aí você, nesse caso não é, né? Vocês estão vendo aqui o cafezinho no meio e junto com outra árvore. Mas isso, se você for ter uma colheita mecanizada, já não é interessante. É aí que entra o tal da agricultura inteligente. Poxa, não é interessante para mim. Eu preciso mecanizar porque a mão de obra está cada vez mais cara e escassa. Então, se eu posso mecanizar, eu vou deixar lá um corredor ecológico, eu vou plantar uma fileira de macadâmia, uma fileira de abacate, enfim, ter uma renda extra. E ali eu vou colocar umas 4, 5 ruas de café e depois uma fileira de abacate. Entendeu? Então, o corredor ecológico, ele serve para várias vertentes.
Nesse caso aqui, quando eu falo de diferentes estratos, ele é uma das estratégias da prática conservacionista para a gente reduzir a erosão. Então, ele vai formando como se fosse um terraço mesmo ali. Então, a água que chega ali, ela vai infiltrar naquela área e não vai descer levando todo o seu solo para outra área. E, além disso, todas essas questões de ciclagem de nutrientes e abrigo de inimigos naturais. Pode ir para o próximo. No caso da atração de inimigos naturais, além do corredor ecológico, uma ótima estratégia que a gente pode utilizar é a utilização da rotação de cultura. Então, aqui eu coloquei essa, antes de entrar, né, sobre biodiversidade em cima, acima do solo e abaixo do solo, né, ela é um espelho. Às vezes a gente mantém aquela monocultura ali, no caso das culturas anuais, eu sempre faço a sucessão, né, que a gente fala, milho, soja, às vezes eu planto trigo, um feijão, sei lá. Então, você acaba fazendo uma sucessão, não é o suficiente para você ter biodiversidade ali. Esse negócio do espelho da biodiversidade acima e abaixo é quando você vê insetos, né, benéficos, como a abelha, ou inimigos naturais e tudo mais ali, significa que você também, com essa diferenciação, com essa rotação, né, com essa cobertura do solo com plantas que vão ali só para agregar, para trazer um adubo verde, você também está chamando muito micro-organismo interessante ali para o teu solo. Então, pode passar para o próximo, que eu acho que talvez ali tenha já. Mas, enfim, existem micro-organismos que você... Não tá, por exemplo. Esses micro-organismos que você atrai diferentes, então tem uma porção de plantas, que eu vou falar ali mais para frente, que vai atrair, às vezes, alguma bactéria que ajuda a pegar fósforo para disponibilizar para a tua planta, ou algumas relações mesmo com esses micro-organismos que ajudam a combater alguns de solo, até nematóides, enfim. Então, é bem interessante você pensar na rotação por esse lado. Aí o preparo do solo profundo, no caso do cafeeiro, a gente vem recomendando muito fazer ali a 60 centímetros, antes que é o preparo vertical que a gente fala. Antes fazia muito o preparo horizontal, isso já tem mudado, e isso ajuda você a aprofundar a raiz, então você joga ali, vai entrar, né, faz o plantio, você já jogou ali gesso, cálcio, fósforo, que é o momento de você fazer o fósforo em profundidade mesmo, no caso do cafeeiro, que é uma cultura perene, e aí ali você já coloca a sua planta um pouquinho mais profunda, que vai ajudar ela a aprofundar mais a raiz, e aí a hora que você tiver um período de seca ou alguma coisa assim, a tua planta é mais resistente. Isso tem umas pesquisas bem interessantes do Favarin, da Exalc, e de vários outros pesquisadores, certeza, mas é bem legal estudar essa questão, que, olha, é uma coisa que a gente acaba esquecendo, né, um preparo horizontal ou vertical, e aí o vertical já pode fazer toda uma diferença. Então, é o plantio direto, que é no caso de culturas anuais, eu acredito que seja essencial. Eu acho que a maioria das fazendas já fazem o plantio direto. Eu realmente não tenho muita experiência com culturas anuais, mas assim, até onde eu vejo, muitos já fazem esse plantio direto. Eu sei que na minha graduação ele era muito comum, porque eu formei lá no Paraná mesmo, e a gente já faz isso há muitos anos, então eu acredito que as pessoas já estejam fazendo isso, que é manter o solo coberto. Por que é tão interessante manter o solo coberto, né? A gente fica falando disso muito na regenerativa. Gente, é principalmente porque você com o solo coberto, se você deixa o solo descoberto, na verdade, vamos pensar assim, tá lá. Aí a gota da chuva cai, e tem uns experimentos muito legais mostrando que aí você perde solo, aí, enfim, um monte de coisa. Além disso, você está esterilizando o seu solo, então os micro-organismos estão ali, o solo exposto no sol, chega aquela temperatura super alta, mata um monte de micro-organismo ali, então não é interessante. Então, acho que esse é um dos principais motivos do plantio direto. Porque eu tenho visto, assim, o pessoal da cana, acho, comentar que não tem um aporte interessante ali
você deixar ela no plantio direto, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que na ciclagem de nutrientes, né, voltou a palhada, porque daí vai ter, acho que, potássio, que eles estavam comentando, alguma coisa nesse sentido, mas assim, acho que o principal do plantio direto é essa questão de manter sempre o solo coberto. Aí a rotação de culturas, redução de pragas e doenças, eu já falei. Aí o adubo verde, eu até trouxe alguns exemplos aqui, né, igual do outro também, braquiária, crotalária. O que que é interessante do adubo verde ou da cobertura de solo? Que antes, às vezes, a gente comentava muito, precisa ter pelo menos uma cobertura morta na entrelinha do café, né, para evitar essas questões aí da temperatura, e aí acabava crescendo muito mato, descontrolado, enfim. Então, a gente hoje tem muitos trabalhos mostrando a importância da braquiária na entrelinha do café. É claro, sempre mantendo 1 metro ali de distância, pelo menos, do pé do café, para não haver competição. Então, você mantém aquela área limpa realmente, mas daí você tem uma interação interessante de ciclagem de nutrientes. A braquiária é sensacional, que a raiz dela é muito profunda, então ela cicla mesmo o nutriente, ela fornece esses nutrientes para o cafeiro, ela tem já umas alelopatias também com alguns tipos de nematóide, enfim, é bem interessante. E aí, mas assim, muito tem se falado também do mix, né, de plantas, que é você colocar ali uma braquiária, colocar uma leguminosa, então também vai depender, vai ser de acordo com a sua necessidade, né, com a necessidade do solo. Então, você fez a análise lá, viu qual que é o nutriente que está precisando, você precisa de mais nitrogênio, você tem interesse em ter mais nitrogênio ali, reduzir a tua aplicação de fertilizante mineral, você pode fazer esse bem bolado aí. Mas acho que o principal da adubação verde é isso. Aí eu entro no manejo do mato, essa foto quem me mandou foi a Dani Lowens, eu achei bem interessante, eu até coloquei um dado aí do trabalho do carbono negativo, né, na cafeicultura, que assim, às vezes a gente foca então em plantar braquiária ou fazer o mix de cobertura, mas uma das opções também para aquele produtor que está ali no passo a passo é manejar o mato, né? No caso aí eles fizeram um mix, eles colocaram algumas outras culturas, né? Eles planejaram bem quais seriam as que eles iam colocar, mas o manejo do mato já é interessante, então deixa crescer de forma espontânea, vai roçando só ali perto da saia do café, não deixa sementear para você não ter problema, cuidado com corda de viola, a hora que ela está ali no meio tudo bem, se ela começar a trepar no pé de café, daí você já era, tem que passar com a mão, então evitar essas coisas, então por isso que o manejo do mato é bem interessante, você deixa ali ele na entrelinha, ele vai te trazer vários benefícios, mas você sempre tem que estar roçando ali na lateral. Essa questão do dado aí do carbono é bem interessante, porque é algo que o mercado consumidor está muito atento e são formas de você conseguir também agregar valor no seu produto. Então, se já existe algum tipo de trabalho na lavoura que você, né, na cultura que você trabalha, alguma coisa assim, é um dado interessante para se pensar, para ver quais são as práticas, são essas boas práticas agrícolas, no caso desses dois trabalhos que eles viram que o café é carbono negativo, esse maior valor aí de 10,5 toneladas de carbono por hectare ano que são estocadas no solo, né? E esse é o balanço dos gases de efeito estufa, tá? Quando fala esse carbono equivalente, eles estão medindo metano, enfim, só utiliza o carbono como medida, mas eles avaliam todos esses gases. Então, é um dado bem interessante para a gente notar que principalmente aí ficou estocado nas plantas, né, na biomassa, então parte aérea mesmo, café, planta de entrelinha e, né, corredor ecológico e tudo mais, e no solo. Então, construção de matéria orgânica é fundamental. Isso a gente tem que ter rotação de cultura, tem que ter cobertura, adubo verde na entrelinha, para você ir construindo a matéria orgânica, porque afinal no solo é ali que o carbono vai ficar estocado. Pode passar para o próximo. Aí, por fim, eu trouxe essa questão né, das boas práticas agrícolas, essa questão de conhecer o seu produto e o seu comprador, né? No caso do café, a gente fala muito do perfil sensorial.
ele é uma estratégia. Você conhecendo o perfil sensorial da tua fazenda, você sabe qual talhão você tem uma melhor qualidade de bebida. Então, é uma estratégia porque você vai investir mais naquele talhão. Não no sentido que você vai abandonar os outros, coisas assim, mas você vai ficar atento para colher hora que tiver os grãos bem vermelhinhos, você vai, ou amarelo, no caso dessa outra cultivar, ou você vai colher, colocar às vezes um adubo que é um pouco mais, tem mais tecnologia, é um pouco mais caro, mas você sabe que ali você vai ter um retorno, enfim. Então, é uma estratégia você conhecer o perfil sensorial, até porque você conhecendo, você sabe qual que é o tipo do seu comprador. Então, você sabe que ali você tem notas, enfim, nuances de alguma coisa, que você sabe que aquele comprador ali, o Japão, gosta muito desse tipo de café. Então, você já está ali de acordo com as práticas, com que ele preza. No caso do carbono, a gente já teve, no caso do café, a gente tem onde eles fizeram esse estudo, que foi aqui no Cerrado, um dos estudos foi aqui no Cerrado Mineiro, eles conseguiram R$ 100 a mais por saca nessa primeira venda para o Japão, porque esse café foi comprovado como um café que estoca carbono. Enfim, eu espero que tenha dado para entender a questão das estratégias, mas é para você conhecer realmente o seu produto, saber qual tipo de comprador você vai vender para você ir adequando ele aos poucos também. Aí aqui eu trouxe uma visão geral que a gente nunca pode esquecer, né, dessas coisas também. Além das boas práticas agrícolas, além da gente estar com a parte do Código Florestal em dia, né, obviamente com a lei em dia, mas essas outras boas práticas conservacionistas e tudo mais, esse é o básico, análise de solo. A gente conhece muito a química e a física, hoje em dia já se fala muito da tipologia de solo, é bem interessante. O professor Diego, ele fala sobre a tipologia, ele fala sobre com a análise da tipologia você consegue avaliar qual tipo de cultivar do café você pode colocar ali, que você vai ter uma pontuação maior na bebida, sabe? Então, vai muito além, assim, do que a gente analisa ali na química. Por exemplo, você faz análise química, você sabe quanto de nutriente você precisa pôr para adubar o teu solo, para fornecer nutriente para a tua planta, e se você tiver um café de porte baixo, você sabe que ele é mais exigente em boro, coisas básicas. Na tipologia, eles estão indo além, sabe? Então, é bem interessante, vale a pena ficar atento com isso. A biológica também, né? É o pessoal, acho que da UFLA, se eu não me engano, que uma professora lá que desenvolveu, e aí você faz essa análise e vê como que tá os micro-organismos ali do seu solo. Então, também é bem interessante. Aí, a análise de folha é fundamental, também ainda muitos produtores acabam deixando de fazer. Acho que no caso de culturas anuais, não sei se acaba fazendo mais como salvamento, mas no caso do café, a gente sempre fala, olha, em janeiro ali é essencial que você faça análise de folha, porque é ali que a gente faz o ajuste daí do adubo, né, que a gente segue ali a recomendação de acordo com a produtividade, mas em janeiro você vê se realmente a tua planta conseguiu absorver aquela quantidade de nitrogênio ou não, se você precisa aplicar mais. Então, variedades, como eu falei, conheça o talhão, conheça a sua área, saiba quais são os tipos de características que tem ali, se aquele talhão é mais alto, você pode plantar uma variedade que ela dá uma bebida melhor e ela precisa daquela altitude, ou se aquele talhão tem algum problema com nematóide ou com enfim, alguma coisa, alguma doença de solo, então você tem que plantar uma variedade já adequada. Isso é redução também de custo, é redução cuidado com a tua planta para ela conseguir realmente durar os 20, 30 anos, porque ela vai ter menos estresse, né? Menos possibilidade dela passar por estresses. O manejo integrado de pragas e doenças, né? Que é muito interessante você não fazer a aplicação só de acordo com a tabelinha, você sabe quando que tem que ser feita a pulverização para ferrugem, então você vai lá e aplica e muitas vezes não precisava, então é interessante fazer o manejo. Mas eu também acho interessante a gente não ficar naquela coisa radical de, não pode seguir a tabelinha. Aí às vezes, né, uma experiência que a gente teve no primeiro curso do Conhecimento Agro foram com mulheres que elas estavam começando a produzir,
elas vieram de outras áreas, tinha médica, dentista, arquiteta, enfim, elas precisavam de um norte, então elas precisavam saber, gente, não, quando que aplica, quando que eu faço a pulverização? Ela precisa saber da tabelinha ali, mas não necessariamente significa que ela vai fazer a aplicação cega, né, sem entrar e fazer esse manejo integrado. Aí o negócio da renda extra que eu coloquei é essa questão da cultura intercalar em cultivos perenes. Ele é muito interessante, principalmente para pequeno produtor, que a gente comentou do adubo verde, né, manter sempre a cobertura, mas o pequeno produtor, muitas vezes o adubo verde dele é um milho, é um feijão, e aí ele pode pegar aquele produto e levar para a feira e vender, ou às vezes mesmo é para consumo da família, então é ótimo. Outra forma é também a extração de áreas de reserva, né? Então, tem algumas culturas que você pode inserir ali, que você pode pegar castanha, que você pode pegar algumas coisas nesse sentido. Então, é sempre interessante a gente diversificar a renda, falar isso para o produtor, o produtor entender também o quão é importante ele ter uma renda diversa, né? Porque afinal depender só de uma cultura não é interessante, porque a gente sabe que tem os ciclos, né, que vai estar um momento que vai estar mais alto, outro vai estar mais baixo, então abrir os olhos também para essa questão. Às vezes no corredor ecológico você também pode fazer, igual eu comentei, tem o caso do abacate, tem os plantios com macadâmia, enfim, algumas outras culturas que têm um alto valor agregado que você pode fazer essa intercalação. Aí, no caso do planejamento que eu coloquei, é gestão e custo. Hoje em dia já tem muitas assistências técnicas que são gratuitas, né? Tem o ATIG, tem o Educampo, que eles estão principalmente focados na questão da gestão. Então, é ir lá ensinar o produtor a fazer a rastreabilidade, a fazer junto com ele, porque muitas vezes ele sabe tudo que ele precisa fazer, mas é muita coisa na lavoura, e aí ele precisa de uma mão para conseguir se organizar e entender assim, o quão é importante ele ter rastreabilidade do produto dele, o quanto isso vai agregar valor no produto dele também. Ele entender, no caso do café, novamente, ele entender se ele anotar ali quais os produtos ele colocou naquele talhão, como que ele secou aquele café, como que ele beneficiou aquele café, que deu uma bebida altíssima, se ele fizer exatamente aquele mesmo padrão no ano seguinte, a chance dele conseguir um café com a mesma pontuação, com as mesmas nuances, é enorme, sabe? É claro que tem as interferências do ambiente, mas ele sabendo aquela rastreabilidade, ele consegue produzir num padrão. Ele consegue ir para uma feira ou vender o café dele e quando o comprador falar, ano que vem eu quero exatamente esse mesmo café, ele vai saber fazer, porque ele tem rastreabilidade daquele talhão, da área dele. E gestão é muito importante também, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo de ver qual que é o custo do meu produto, você só produz, faz lá, recebe um valor e às vezes você não sabe nem se você está no negativo ou no positivo, enfim. Então, é muito importante essa questão da gestão, é uma estratégia, assim, como fala, uma gestão de risco mesmo, né? Então, para você conhecer também essa parte da tua lavoura. Aí eu trouxe uns exemplos aqui, eu não sei se eu puder disponibilizar depois essa planilha para vocês, é bem interessante, é mais nesse sentido, então, dentro da agricultura regenerativa, essa visão de você não utilizar somente fertilizantes minerais ou você está ali fechado que você não consegue se imaginar utilizando outros produtos, né? Sempre é aquele pacote tecnológico e você não pode utilizar um organomineral ou você não consegue nem imaginar como seria utilizar ou voltar, no caso dos resíduos, né, do café para a lavoura. Aí eu trouxe aqui, eu sei que as fontes de nitrogênio dos compostos que a gente usa, os estercos, elas são baixas, na verdade. A torta de mamona é uma das mais altas, a torta de mamona é bem interessante. Mas no caso do café, eu trouxe para mostrar o quanto a casca do cereja descascado tem nitrogênio, tem muito potássio também, isso está na próxima tabelinha, eu já mostro para vocês. Para a gente lembrar sempre da relação CN, do produto que você está colocando. Então, se você for utilizar um organomineral, eu sempre tinha dúvida quando as pessoas falavam da questão da dose.
porque o organomineral você reduz a dose, e aí eu sempre escutava algumas coisas assim, você reduz a dose porque ele é um produto um pouco mais caro, então você não precisa colocar a dose cheia. Mas na verdade não é isso, é porque o, o estilo ali que o fertilizante mineral ele fica protegido, dando essa liberação gradual do nutriente, e por isso que você precisa de uma concentração menor. Já aqui no mineral, a gente já contabiliza as perdas, né, que você vai ter. Então, você acaba colocando 100% ali da eficiência, né, do nível crítico daquele nutriente. No caso do organomineral, é um pouco menos. Então, enfim, eu estou dizendo organomineral, mas são todos esses adubos que a gente conhece como fontes alternativas, que enfim, não são alternativas, né? São fontes que a gente tem que agregar. E é por isso que a regenerativa veio também. Você pode utilizar um fertilizante mineral e utilizar também um resíduo do café, qualquer outro produto que seja permitido no orgânico, por exemplo. Você fazer essa junção é ideal para você conseguir construir um solo mais vivo, né? Então, você está investindo ali em matéria orgânica, você está investindo nos micro-organismos, você está alimentando a tua planta de forma adequada, mas você também está alimentando o seu solo. O problema é que muitas vezes a gente só colocando fertilizante mineral, sem fazer essas outras práticas, né, de adubação verde, de colocar ali, voltar a casca do café, que é essencial, acredito que a maioria dos produtores de café já fazem isso. A gente fala que mais de 50%, né, 50% mais ou menos do que você aplicou ali durante todo o ano safra do café, ela vai estar ali na casca, né? Então, é interessante você voltar essa casca, ou você colocar ali uma cama de frango, alguma outra coisa, porque além do nutriente que você está colocando, você está condicionando aquele solo, você está investindo em matéria orgânica. Eu estou repetindo, mas é porque é importante. Às vezes a gente acaba pensando nessas fontes alternativas só como uma fonte daquele nutriente específico. Mas não, no caso dos organominerais, é muito interessante também, porque eles têm uma complexação ali com precursores de hormônios, né? A auxina. Enfim, que vai ali fazer crescimento de parte aérea, de raiz, que é interessante, vai elementos traços também, que são os elementos benéficos também, silício, selênio, enfim. Então, é você adicionar esses outros fertilizantes para que você tenha uma alimentação ali do seu solo também. Esse eu coloquei daí do NPK, né, a concentração de NPK nos resíduos do café, e pode passar para o próximo já, que daí é só uma continha final, que é basicamente o que está ali naquela tabela. Aí a gente pensa assim, quando eu retorno 1 tonelada da casca do café, que você pode retornar ela com a calcareadeira, você pode retornar ela com a pá, enfim, não é difícil, sabe? Você está colocando ali aproximadamente 30 quilos de K2O, como se você estivesse colocando um adubo ali, K2O, 30 quilos. Então, se você colocar ali 4 toneladas, enfim, você já está colocando metade do que você precisa do potássio, ou enfim, uma parte. Então, a gente tem que usar essas tecnologias, esses adubos, né, alternativos, para a gente também adubar a nossa planta e reduzir a nossa, não esquecer, quer dizer, de reduzir essa entrada do fertilizante mineral. Então, quando você for fazer o cálculo de quanto que você precisa para o fertilizante mineral, lembrar dos produtos, né, que você utilizou, que você voltou, da sua adubação verde, isso você vai fazendo com análise de solo sempre, né, você sabe ali qual que é a quantidade em relação ao adubo verde também, e você já consegue calcular já de acordo com a necessidade real do seu solo. Então, Natália, primeiro eu quero te agradecer. Foi excelente poder te ouvir e ouvir esse tanto de conhecimento que você tem e pôde compartilhar conosco. E agora a gente vai abrir um espaço para as perguntas, eu acho que já tem até algumas aqui, e aí eu vou te falando e você vai respondendo a turma aí. Primeira pergunta é da Jéssica, ela perguntou: você acha que a mídia ajuda ou prejudica o produtor rural? Muitas vezes percebo que o produtor rural é visto como vilão. Como podemos mudar? Gente, isso aí é complicado, né? Com certeza, a grande
parte da mídia, né, grande parte da mídia, não, claro que tem outros que não, mas grande parte da mídia acaba prejudicando o produtor rural. É muito ruim essa visão que aqui dentro do Brasil mesmo a gente tem em relação ao agro, né? Eu me incomodo muito quando as pessoas falam, ah, é porque o agro desmata, o agro, sei lá o quê, sabe? Começa com essas coisas assim, quando na verdade o agro é o produtor. Eles esquecem que tem uma família ali, que é alguém que está ali trabalhando igual uma outra pessoa que está na cidade, trabalhando numa indústria, enfim, cada um com um trabalho, mas com uma responsabilidade muito semelhante. Entretanto, o produtor tem toda essa responsabilidade de cuidar e preservar as matas, né? Toda a natureza que a gente tem, porque no caso na cidade eu sou meio crítica em relação a isso, estou tomando cuidado, assim, mas enfim. Inclusive, a gente teve uma conversa esses tempos, assim, com o pessoal do MAPA, e foi muito interessante ver, assim, alertar para isso, porque a gente já deixou estragar, né, citando uma pessoa lá, a gente já deixou estragar a mídia do agro no Brasil, assim, porque o problema não é uma pessoa, um europeu, uma pessoa fora do Brasil, entender que a gente aqui não, que a gente não cuida da lavoura, porque às vezes eles não têm conhecimento e tudo mais, o que acontece, acredito, com a mídia aqui no Brasil também, é falta de conhecimento, de entender e saber como que funciona a lavoura. Então, eu acho que cabe aos comunicadores, né, do Brasil e a gente também. Não sei se a Jéssica é produtora, se ela é agrônoma, mas assim, qualquer técnico, enfim, qualquer um do campo, cabe a nós aí mostrando agora, mostrando o dia a dia do campo, com as redes sociais, está muito mais fácil da gente mostrar isso, explicar como que é e mostrar que assim, olha, gente, a maioria dos produtores, eles são muito sustentáveis. É uma pequena porcentagem ali que ainda está fazendo coisa errada, sabe? Mas eles são muito pequenos para a gente responsabilizar todo o restante. Então, é ir aos poucos e mostrando ali a importância do agro, tirar essa imagem, o agro enfim, porque não consegue relacionar o agro com uma família que é o emprego dela, aquilo ali. Enfim, eu espero, acho que eu respondi, né? É isso aí. Outra pergunta da Jéssica é a seguinte: o corredor ecológico em café pode prejudicar a produção do cafezal? Tem produtor já usando essa prática? Não prejudica, não. É assim, tem produtor, sim, que já usa, às vezes, não sei se quando você vê na lavoura, às vezes você não reconhece como corredor ecológico, mas é uma prática muito utilizada na agricultura orgânica, que você tem que ter a delimitação ali entre talhões, para isso mesmo, para evitar que venha pragas, né, que tenha deriva, enfim. Mas o corredor ecológico, o que pode prejudicar, por exemplo, é se você colocar ele muito perto da lavoura, no caso do café, né? Ela pergunta no caso do café. Você sombrear muito o cafezal, que daí ele só vai vegetar, ele vai acabar produzindo poucos grãos, né? Enfim, então é nesse sentido, se tiver muito perto ali do pé e aí houver uma competição entre as plantas, mas isso não é a realidade, assim, você faz o corredor ecológico, tudo que você fizer, analisando quais são as plantas, igual eu falei, veja se tem algum problema com nematóides, se tem algum problema com alguma praga, não vai me colocar alguma planta ali no corredor ecológico que seja hospedeira de alguma praga do cafeeiro, sabe? Então, são esses os cuidados. E a questão do espaçamento. No caso da braquiária, na entrelinha isso, não é nem corredor ecológico, né? No caso da braquiária, a gente fala um metro ali, pelo menos, da saia do café para você não ter competição. E aí passa ali e tranquilo. No caso do corredor ecológico, geralmente são uns 3 metros, se eu não me engano, que daí você tem que calcular um pouco a sombra também, mas nada que você calcule, estude ali a área, não vai prejudicar. E sim, já tem muito produtor usando, sim, é uma prática comum. Não é só em agrofloresta, ou, enfim. Ótimo. Outra pergunta da Mariana: as fontes alternativas podem substituir 100% dos adubos químicos? Olha, Mariana, eu acredito que pode. O meu estágio de graduação foi numa fazenda que era de orgânicos, foi aqui no DF, era hortaliça,
ainda é a Fazenda Malunga, e eles são grandes produtores de orgânico, assim, então pode, mas assim, acho que o grande problema da agricultura orgânica é que alguns produtores que eu tive contato, né, foi que era tudo meio feito nas coxas, assim, sabe? Ah, então já que é o orgânico, eu vou tirar 100% do meu adubo químico, não vou aplicar nada, eu vou deixar ali um mato, eu vou aplicar um esterco bovino e a planta vai dar um jeito. Não, não é assim que funciona, sabe? Então, igual eu mostrei ali aquela tabelinha do nitrogênio, no esterco tem muito pouco nitrogênio. No caso do café, por exemplo, a gente joga até 350, 450 quilos de por ano, sabe? Depende da tua produtividade esperada. Mas, enfim, aí é por isso que tem aquela visão, às vezes, de que um produto orgânico, ele é feio, mirradinho, porque, às vezes, ele não foi cuidado, sabe? Então, assim, desde que você faça uma transição, faça um estudo ali na área, veja qual que é a necessidade daquela área, veja qual que vai ser o tempo para produzindo adubo químico, não reduz ele de uma vez, sabe? Entenda o porquê que você quer produzir 100% de adubo, sem adubo químico, é porque você quer uma produção orgânica, ali na tua região você tem um comprador que paga mais por aquele produto. Outra coisa que é bem legal fazer também é teste na área, sabe? Então pega lá um talhão, 1 hectare, enfim, faz um teste, vai tirando daquela área, ou tira de uma. Não, não tira de uma vez, não consigo nem falar. Não, vai tirando, vai trocando, sabe? Faça análise de solo, confira quanto que tem, qual que é a necessidade para você tentar aplicar a quantidade do adubo orgânico que a sua precisa, porque isso tudo leva tempo, sabe? Uma agricultura orgânica que ela é ali por si só, ela vai demorar muito tempo, porque você tem que construir a matéria orgânica, que não é do dia para a noite. Você tem que construir todo um sistema para você não ter entrada você ter inimigos naturais suficientes para não ter a entrada de pragas, né, o que passe a quantidade que aqueles inimigos naturais consigam combater. Enfim, então tem que ser feito todo um planejamento. Eu acho que se você estiver pensando em em entrar no orgânico, né, em reduzir os químicos, pegue uma área ali e vai reduzindo aos poucos, mas vai planejando já, vendo o que você pode fazer, e sempre assim, com pesquisa, planejamento, olhando a análise química, não vai achando que, não, só vou tirar e vou colocar só composto agora, que não vai ser o suficiente. Então, Natália, não recebemos nenhuma pergunta mais, foram só essas mesmo, e aí eu vou aproveitar para te agradecer novamente. Foi um prazer realmente poder te ouvir, poder saber disso tudo e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente aí. Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Fico à disposição, eu espero que eu tenha sido clara. É um assunto muito abrangente, assim, eu tentei dar uma visão bem geral, assim, mas eu acredito muito na agricultura regenerativa, inteligente, moderna, enfim, eu acho que vale a pena a gente abrir os olhos mesmo e buscar essas alternativas e buscar outras coisas, e acho que a fase do tapado passou, sabe? Então a gente pode já ir se atualizando e buscando essas novas alternativas, né? Com Mais uma vez, certeza. obrigado, Olavo, Bruna, pela oportunidade. E nós que agradecemos. É isso aí. Valeu, pessoal. Tá.